Até onde pode ir a crença de um homem? A partir de que momento essa crença passa a se tornar fanatismo? Seria uma pessoa que se torna um fanático por algo capaz de reverter esse processo e perceber até onde foram os seus erros? O combate em prol da vida de uma grande amiga avança e guerreiros cada vez mais poderosos se apresentam para se opor a esse resgate. Será que o grupo dos nossos queridos heróis Kenshin, Sanosuke e Ahiko vai ser páreo para esse grupo de assassinos e espiões extremamente capacitados e letais? Vem comigo porque você vai saber tudinho que rolou nas linhas e entrelinhas desse episódio. Você aí, geek, tudo massa? Se liga aí porque o Xande aqui tá na área, trazendo a nossa resenha ou recap, chamem como preferirem, semanal dessa obra que tá ganhando o coração da galera pelo mundo afora. Se você ainda não acompanha o anime ou ainda não me acompanha aqui nos vídeos, vou estar deixando aqui no card a minha playlist que tem trazido semanalmente sobre os episódios desse remake de Samurai X. Não deixe de dar uma passada por lá e ficar por dentro de tudo que tenho trazido para vocês até aqui, beleza? Nesse episódio, a gente é presenteado mais uma vez com animações de combate incríveis, acompanhadas de efeitos sonoros tão incríveis quanto. Deixo aqui minhas congratulações aos dubladores que estão tornando a experiência de trazer os personagens à vida uma coisa surreal, galera. Os caras estão se dedicando pra valer. Mas galera, bora parar de enrolação? Bora para o que interessa? O 11º episódio começa exatamente de onde parou o anterior. E desde o início a gente vê o episódio se mostrando de uma forma muito intensa. Logo de cara a gente pode ver duas coisas bastante interessantes. A primeira delas é que Hannya esconde um segredo debaixo das suas luvas, deixando bem claro o porquê de ele ter conseguido parar os ataques de espada do Kenshin com a própria mão, como a gente pôde ver nos episódios anteriores. O segundo é que a gente pode ver também a diferença entre o Kenshin furioso e esse Kenshin que vem simplesmente fazer uma coisa que ele precisa, que é salvar sua amiga, Megumi. A forma como o Kenshin fala, totalmente hesitante com relação à necessidade de existir um combate, deixa bem distinta a diferença de quando ele fala estando mergulhado na sua fúria. Kenshin pede desculpas por não poder pegar leve. A gente vê o início da luta como sendo um embate muito duro para Kenshin. E por incrível que pareça, Kenshin acaba tomando alguns golpes muito limpos, fazendo os seus companheiros ficarem confusos com relação àquela situação ali. Galera, será que Hannya é um combatente tão forte mesmo a ponto de ser páreo para as habilidades excepcionais do Kenshin? Parece que tem alguma coisa estranha aí, não é verdade? O próprio Ahiko chega a questionar Kenshin o porquê de ele não estar usando a técnica do estilo dele chamada Ohaku, o que nos deixa surpreso quando ele afirma que já está usando e que ele só conseguiu se desviar por pouco das técnicas do Hannya, obviamente por estar com o Ohaku, entre aspas, ativo. Kenshin faz uma afirmação muito estranha nesse momento de que os braços do Hannya estariam se esticando no último momento do seu ataque. Nesse momento então, Hannya disse que ele usa uma certa técnica e que Kenshin já estava envolvido nessa técnica desde a última vez que eles se encontraram. Ele afirma ainda que se Kenshin não é capaz de combater contra esta técnica, sendo assim, ele não tem a mínima chance contra o Aoshi. Nisso a gente vê Aoshi revelando o nome desta habilidade do Hannya, que se chama Braço Extensor. Nessa cena a gente pode ver Kenshin tendo uma mudança de postura com relação ao combate. Ele diz que já que essa questão sobre o seu braço que aparentemente se estica não passar simplesmente de uma técnica, ele precisa antes de tudo entender qual é o seu segredo. A partir daí Kenshin começa a usar uma postura chamada Shinken, segundo o próprio Hannya denomina. A gente vê então o Hannya explicando o que seria essa postura Shinken. Segundo ele, é uma postura usada por samurais antigos que entrega uma capacidade defensiva muito grande, tomando em troca a capacidade de ataque, se torna muito mais difícil de se executar. Hannya questiona então o Kenshin se ele já estaria com medo e que isso não é muito condizente com a alcunha de Kenshin, com a sua fama. Nisso Kenshin se mantém completamente e misteriosamente em silêncio. Galera, eu não sei se esse é o sentimento que vocês tiveram aqui, mas pra mim, o Hannya parece bastante fanboy do Aoshi. Na minha impressão, isso parece estar deixando o cara meio cego com relação à realidade e ao seu entorno aí. O cara fica tão cego que ele passa a achar mesmo que essa postura cautelosa do Kenshin é sinal de que o samurai ruivo talvez não tivesse toda aquela capacidade que a sua forma mostra, ou que é dito a respeito dele. E parece que o Hannya se perdeu no seu excesso de admiração pelo Aoshi. Nisso a gente pode ver Hannya com umas falas muito exaltadas sobre o Kenshin não ser digno de lutar contra o Aoshi, de que ele não tem a capacidade, que o próprio Hannya vai matá-lo.
É então que ele vai com todo o seu ímpeto e desfere um ataque em Kenshin que no último instante desvia e o acerta com um corte bem no meio da lata. A gente chega a conseguir ouvir o barulho da Sakabato atingindo a máscara do Hannya. Tem dois comentários que eu gostaria de fazer sobre essa cena. Primeiro, quero chamar a atenção para a expressão que o Hannya usa quando ele se refere ao Aoshi. Geralmente no japonês, galera, quando você quer se referir a alguém de uma forma respeitosa, se usa o sufixo san no final do nome da pessoa. A gente sempre vê isso nos animes. O próprio Kenshin chama Kaoru de Kaoru-san, demonstrando que ele tem um nível alto de respeito por ela. Já o Hannya, a gente vê se referindo ao Aoshi como Aoshi-sama, que seria um sufixo que geralmente se usa para se referir a uma divindade ou a qualquer ser que tenha uma capacidade divina ou que a pessoa acredita que tenha, que é o que parece que o Hannya pensa sobre o Aoshi. O segundo ponto, meus amigos, é aquilo que eu já falei algumas vezes, que se o Kenshin não tivesse usando a Sakabato, que é uma espada com a lâmina ao contrário, na maioria dos seus combates, dos embates que ele trava no decorrer da série, poderia finalizar todos muito rapidamente. Aqui está o exemplo disso. Ou vocês acham que um corte desses que ele acerta no Hannya, usando uma espada com corte tradicional, com corte comum, não seria suficiente para acabar com a vida do seu adversário ali mesmo? E vale destacar que esse não é o Kenshin Furioso. Esse que vemos lutando não é o Battossai Retalhador, mas sim o Andarilho. Vocês lembram a distinção da força dele naquela treta contra o Dien, não lembram? Agora a gente tem um momento em que ambas as estratégias dos dois adversários foram reveladas. Kenshin afirma ter entendido a técnica do Hannya e diz para os seus amigos que aquilo não passava de uma ilusão de ótica, baseada nas listras existentes nos braços do seu adversário, que dava a impressão de um braço mais curto e assim o fazia ter dificuldades em perceber exatamente o momento em que ele seria acertado. Já o Hannya diz que entendeu que a postura Shinken que o Kenshin estava usando era única e simplesmente para medir a distância entre ele e o seu adversário, podendo assim medir o tamanho do seu braço e entender quando se desviar. Nisso Kenshin destaca a questão da máscara do homem, que segundo ele deveria estar sendo usada para esconder suas emoções no momento do ataque. Hannya responde que seria para isso também, mas que também era usada para esconder o seu rosto. Nesse momento, a máscara do homem se parte ao meio, devido à potência do ataque do Kenshin, mesmo usando a Sakabato, revelando pra gente uma face completamente deformada, realmente monstruosa. Aqui a gente entra em um momento muito sombrio, meus amigos, desse episódio, já que Hannya afirma que ele mesmo fez aquela transformação monstruosa no seu rosto, tendo cortado o seu nariz, as suas orelhas, cerrado alguns ossos do seu rosto, porque ele é um espião do Oniwa Banshu, e isso faria poder tomar a identidade de qualquer rosto. Então o homem revela que ele vem de uma vila em uma região onde existem muitas vilas muito pobres e que nesses lugares eles têm um costume chamado de devolução da criança, que seria o ato de os seus pais matarem os seus filhos. E que mesmo que eles não morressem, eles ficariam vivendo como animais, como lobos solitários. É então que ele revela que Aoshi o encontrou naquela situação e mesmo ele sendo como um animal, seu líder o acolheu e treinou, dando para ele a função de espião e também companheiros, sendo isso para ele motivo suficiente para entregar a sua vida a favor de seu líder. Isso tudo ele fala enquanto das suas luvas a gente vê que saíram garras tipo aquelas do Wolverine. É então que o Hannya demonstra que vai partir com tudo para cima do Kenshin, com toda a sua fúria, e nisso Sanosuke, meio que em desespero, alerta Kenshin para ter cuidado, porque segundo ele, aquele homem é perigoso, já que ele está entregando tudo pelo seu grupo Oniwa Banshu e ele se mostra de fato como um fanático. Kenshin questiona Hannya se ele sabia do passado da Megumi, que afirma que sim, que não existe nada que um espião do Oniwa Banshu não saiba. Nisso os dois homens se atacam com muita violência e Kenshin sai vitorioso com um único ataque. Antes de cair, Hannya ainda afirma que com essa capacidade técnica, Kenshin não tem chances nenhuma contra Aoshi, já que ele ainda consegue fazer um corte no ombro do nosso samurai Rui. Na cena seguinte, então, a gente vê um Kanryu desesperado querendo fugir e levar a sua, entre aspas, galinha dos ovos de ouro junto com ele. O homem inicia a cena falando várias coisas com Megumi, que estava presa na sala que o Aoshi levou, chegando a dizer mesmo um I love you, se declarando, fazendo uma declaração de amor para a mulher. Só que nessa altura do campeonato, meus amigos, como era de se esperar, já não tem mais o que ele possa dizer que possa convencer Megumi a acreditar nele, a querer ir para qualquer lugar com ele. E quando ela recusa de forma bem veemente, é então que nós vemos a verdadeira personalidade de Kanryu se manifestando mais uma vez, já que ele a xinga de todas as formas e fala que ela deve mesmo é morrer. O episódio leva a gente de volta então para o local da conclusão da luta, onde a gente vê o grupo passando para uma sala seguinte. Nisso a gente vê Sano se questionando sobre
quem deveria ser Aoshi, já que ele fica surpreso com o nível de dedicação de Hannya. Antes mesmo de conseguir seguir o seu pensamento, eles já são surpreendidos com uma grande bola de metal voando na sua direção. É então que eles veem uma figura, um homem com uma estrutura muito forte, cheio de cicatrizes, segurando uma corrente com aquela bola de metal na ponta. O homem se apresenta como Shikijou, guarda Oniwa Banshu dos arredores do castelo Edo. Shikijou ataca o grupo, porém Sano toma a frente e segura a grande bola de metal com as suas próprias mãos. Nisso ele diz para Kenshin seguir adiante porque ele vai cuidar daquela situação. Sem muitas dificuldades, Kenshin salta com Yahiko em seus braços, sem intervenção nenhuma do homem, que em seguida afirma ter deixado Kenshin passar, já que eles têm como senso comum deixar o melhor para o seu chefe. Na sua conversa com Sano, a gente vê que Hannya já havia feito uma espionagem completa sobre todos os membros do grupo do Kenshin, já que Shikijou deixa bem claro que sabe do passado de Sanosuke. O homem ainda afirma que Sanosuke não deve ser mais grande coisa, já que sua antiga espada, a Zanbatou, foi destruída, fazendo pouco caso do Sano, que devolve na mesma moeda. Então Shikijou desafia Sano para uma luta de punhos, porém, como era de se esperar de um guerreiro Oniwa Banshu, ele engana Sano, soltando a corrente da bola de aço, e na defesa de um ataque do Sano, envolve seus braços com a corrente e o enche de porrada, finalizando a sequência com um suplê, deixando Sanosuke caído, aparentemente desmaiado no chão. Ele se levanta rapidamente, quebrando as correntes em seu braço e dizendo que aquele não é o tipo de luta de homens, já que Shikijou estava fazendo uso de trapaças. O homem então demonstra admiração por Sano, percebendo que ele não era qualquer um. Então diz que vai entrar em um embate justo contra ele. Nesse momento começa um combate de pura força bruta, quando eles se agarram com as mãos. É então que mais uma vez Shikijou trapaceia, dando uma cabeçada no Sano que, pego de surpresa, acaba ficando tonto. Então Shikijou repara que, por conta da força de Sano, no momento em que eles se grudaram com as mãos um no outro, sua mão começa a tremer. Nisso ele propõe para Sano virar a casaca, ou seja, abandonar Kenshin e passar para o lado do Oniwa Banshu, já que eles eram um grupo que não se preocupavam com o passado de seus membros. Então nós vemos um flashback que nos mostra um Aoshi com então 13 anos tendo derrotado Shikijou. E, nesse momento, convidando o homem para entrar no grupo Oniwa Banshu, já que seria uma pena matá-lo, um homem tão forte, e que ele entrando no grupo teria condições de se tornar muito mais forte ainda, já que eles possuíam drogas para ajudá-lo nesse sentido. Shikijou ainda tenta convencer Sano a entrar no grupo, dizendo que ele poderia ficar muito mais forte, talvez até mais que ele mesmo e que o próprio Hannya. Porém, apesar de reconhecer a força deles como indivíduos e como grupo, Sano diz que eles não passam disso, de homens fortes. Shikijou faz uma afirmação bem, podemos dizer que ousada, já que ele afirma que se o seu chefe estivesse no mesmo lugar do Kenshin na época das batalhas, certamente não seria Batosai Himura, o retalhador mais famoso da época, mais forte. Ele afirma que certamente seria Aoshi. Será que ele é isso tudo, meus amigos? Será que esse tal de Aoshi é tão forte mesmo a ponto de desbancar o próprio Batosai Himura, o Hitokiri? Nesse momento a gente vê Sano fazendo um paralelo entre as pessoas que seguem o Aoshi e as pessoas que seguem o Kenshin, já que as pessoas que seguem o Samurai Ruivo o fazem simplesmente pelo bem que ele traz para todos ao redor dele, usando sua espada simplesmente para a proteção dessas pessoas. Ele diz ainda que muitos homens fortes rodeiam Aoshi, que esses homens o fazem simples e unicamente por benefício próprio. Ele diz ainda que eles estão afogados em poder desde o momento em que se venderam para o Kanryu. Esse diálogo todo, meus amigos, acontece em meio a um combate muito sangrento, com Shikijou dando uma sequência ininterrupta de cabeçadas no Sano, que segura todas as pancadas até o final, quando ele vê uma oportunidade de, numa sequência, nocautear o seu adversário enfiando a cabeça dele no chão. A gente pode ver que, nesse momento, depois de fazer essas comparações, Sano conseguiu desequilibrar totalmente o seu adversário com as coisas que ele fala, que com seu desequilíbrio acaba mostrando ser tão fanático, ou talvez até mais do que o próprio Hannya, pelo seu chefe. Galera, tem uma coisa muito interessante que Sano diz depois de finalizar o Shikijou. Vocês devem lembrar quando eu disse que é uma característica muito marcante da série esse trabalho psicológico que o Kenshin faz, especialmente contra os seus adversários. Ele sempre fala algumas coisas que levam a pessoa que o ouve a refletir, sempre gerando uma mudança de postura, uma mudança de comportamento que costuma ser a finalização de seus combates. Aqui a gente vê o Sano falando justamente isso, quando ele diz para Shikijou que obviamente não ouviu nada, já que ele se encontrava nocauteado, mas Sano afirma que ele deveria, em alguma oportunidade, lutar contra o Kenshin, porque talvez ele pudesse encontrar alguma coisa que ele perdeu.
A gente sabe que o próprio Sano passou por essa situação na luta contra o Kenshin, e nessa cena a gente vê a confirmação disso quando ele termina de falar e a imagem que aparece pra gente é do Capitão Sagara, que era o seu antigo líder quando ele era criança. Então o episódio se encerra com um encontro entre Kenshin e Aoshi. Kenshin, com a mesma postura que ele entrou no encontro com o Hannya, ele solicita ao Aoshi que se afaste, porque ele acha que não é necessário um combate. Aoshi questiona se quando ele propôs o mesmo pro Hannya, se ele o deixou passar. É então que o Aoshi diz para Kenshin que ele deve fazer os seus questionamentos com a sua espada, e ele mesmo vai responder com a sua. Meus amigos, o bambu vai pegar, o pau vai torar. O próximo episódio promete ser um dos melhores, se não o melhor desse remake até o momento. Chegou o momento derradeiro, Kenshin vai lutar contra o tão exaltado líder do Oni Wabanshu, Aoshi Shinomori. Agora a gente vai poder tirar a prova se esse cara realmente é isso tudo mesmo, que seus companheiros afirmam ou não. Mas me digam vocês, o que vocês acham? O que vocês acharam desse episódio? Deixe aqui nos comentários as suas impressões e também o que vocês esperam para o próximo episódio. Bora bater um papo? Antes de sair, não se esqueça de deixar o like, caso tenham curtido o vídeo, claro. Considerem se inscrever também, porque vai ser sempre um grande prazer receber todos vocês por aqui, tá certo? Para vocês ficarem até aqui comigo, eu deixo um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.